Olá amigos e amigas de Mi Huerto Fácil. Durante las últimas semanas he estado recopilando algunas preguntas que me habéis hecho a través de los comentarios de YouTube, de los mensajes directos de Instagram y de nuestra comunidad. He visto que muchos de vosotros tenéis las mismas dudas, los mismos retos, y por isso he decidido que vamos a resolver estas dudas hoy todos juntos. He seleccionado 10 perguntas frequentes que recebo sobre o huerto urbano, desde como regar, que terra usar, hasta como combater as plagas mais molestas. Assim que preparem-se, porque este vídeo está lleno de respostas práticas e conselhos que estou seguro te ajudarão muitíssimo. E se les gusta do que veem e querem seguir cultivando comigo, não olvidem suscrever-se ao canal e ativar a campanita de notificações para não perder-se nenhum truque. E se buscam ferramentas ou produtos para o vosso huerto, visitem minha tienda em Amazon. Tem o lance direto na descrição, assim como todos os produtos usados neste vídeo. Graças por el apoio. Agora sim, vamos a começar com a pergunta número 1. Esta es la pregunta número 1 por una buena razón. El sustrato es la base de todo. Es el hogar de nuestras plantas y si la casa no está buena, la planta no va a prosperar. El primer gran error que comete la gente es usar tierra directamente del jardín en las macetas. Aunque parezca lógico, esta tierra tiende a compactarse con el tiempo. Se vuelve dura como una piedra, no drena bien, el agua y las raíces no pueden respirar ni crecer. La clave es usar un buen sustrato universal que ya viene preparado. Este tipo de substrato está desenhado para ser ligeiro, poroso e com uma textura esponjosa que permite que a água drene corretamente e que o aire llegue às raízes. Pero se queres levar este ao seguinte nível, te recomendo que prepares tu próprio substrato mesclando diferentes elementos. Mi mezcla favorita inclui substrato universal, a base da mezcla que aporta algo de matéria orgânica e alguma leveza também. Humus de lombriz é el oro puro para tus plantas, aporta todos os nutrientes que necessitam de uma forma natural e lenta, melhorando a estrutura do suelo. Permita ou vermiculita são pequenos granulados blancos que parecem bolitas de poliestireno. Sua função é de aerear a terra e evitar que se apelmace. A perlita é um pouco mais grande e a vermiculita retém algo mais de umidade. Ao mesclar estes ingredientes, obtens um substrato que não só drena de maravilha e evita encharcamentos, senão que também é um alimento de luxo para tus plantas. Recuerda, invierte em um bom substrato e tus plantas de verão com creces. Esta é uma das perguntas do millón e a resposta honestamente é que não existe uma regra fija de riega cada 2 dias ou cada 4 dias. A frequência de riego de tuas plantas é uma ciência e uma arte e depende de vários fatores clave que deves observar. Primeiro, o clima. Não é o mesmo regar em verano com 40 graus que em inverno com 10. Há mais calor, sol, mais água necessitam. Depois, o tipo de planta. Um tomate necessita muito mais água que uma planta aromática, como o romero ou o tomilho, que são mais resistentes à sequia. Também é o tipo de substrato. Um substrato com muita perlita drena muito rápido, mientras que o mais denso retém mais umidade. Também o tamanho da maceta. Uma maceta pequena se seca muito mais rápido que uma maceta grande. Então, qual é o truque infalível para saber se necessitas regar? É um método simples que lhe chamamos a prova del dedo. Simplesmente mete tudo na terra, uns 2 ou 3 centímetros, e se ao sacar notas terra seca, és momento de regar. Se ao contrário sentas que está úmido, espera um pouco mais. Um conselho crucial é que regues sempre na base da planta e não sobre as hojas. Se morres as hojas, especialmente em horas de calor ou ao entardecer, podes provocar queimaduras ou a aparição de hongos como o ilírio, del que hemos hablado antes. Rega por la mañana, temprano ou ao atardecer, quando o sol já no calienta, para que a planta aproveche melhor a água e não se evapore tão rápido. Esta pergunta é fundamental para a saúde de tu huerto. O sol não é só luz, é energia vital. Pero, como em todo, a clave está no equilíbrio. Não todas as plantas têm as mesmas necessidades. Entender isto é crucial para saber onde colocar cada um em tu huerto. Para melhor entendermos isto, vamos a dividi-lo em 2 grandes grupos. O primeiro são as hortaliças de fruto, as que realmente amam o sol. Estas são as estrelas do huerto que nos dão frutos deliciosos, como são os tomates, os pimentos, calabacinas, berenjenas, pepinos, etc. Todas elas necessitam uma grande quantidade de energia para produzir. Por isso, necessitam ao menos 6 horas de sol direto ao dia, ou incluso mais, se é possível. Se notas que estas plantas não florescem, ou os frutos se quedam pequenos e não maduram, esta é uma señal de que necessitam mais sol. Busca-los el rincón mais soleado do teu balcão ou do teu huerto. Depois, o segundo grande grupo são as hortaliças de hoja e raiz, as que preferem a sombra parcial. Temos as que dão hojas e raízes, como as lechugas, as espinacas, as acelgas, os rabanitos. Estas plantas são mais sensíveis ao calor extremo e ao sol direto. Com 4 ou 5 horas ao dia é mais que suficiente. Um truque é colocar-as em um lugar onde recebam o sol da manhã, que é mais suave, e estão protegidas do sol forte da tarde. Se marchitam ou se põem espigadas e amargas, é uma señal de que o sol é demasiado intenso.
Um conselho extra, se vives em um clima muito caloroso, a malha de sombreiro que vos ensinei em outro vídeo é a mejor aliada. Proteja todas as suas plantas do sol extremo do meio-dia e à tarde, permitindo que sigam crescendo sem stress. Mas o mais importante é que observes tu huerto e ele mesmo te dirá o que vai necessitar. Esta pergunta é um clássico. Tarde ou temprano, todos nos enfrentamos a uma plaga no nosso huerto e é completamente normal. O importante é não entrar em pânico e saber que existem soluções naturais e muito efetivas. Primeiro quero que sepas que a prevenção é a melhor arma. Um huerto sano e equilibrado és menos propenso a sofrer ataques de plagas. Mas como se logra isso? Bueno, é fácil. Aumentas a biodiversidade. Sembra plantas aromáticas e flores como a calêndula ou a lavanda cerca das hortaliças. Estas flores atraem insectos maliciosos, como as mariquitas, que são depredadoras naturais do pulgão. Uma nutrição equilibrada, uma planta bem alimentada e sem excesso de nitrógeno, é muito mais resistente. Para a hora, se atendes uma plaga, não te preocupes. Aqui te dou algumas soluções que actuam por contacto. El rabo potássico, esta solução é a solução número 1, é um inseticida acaricida natural que não danha as plantas nem aos insetos beneficiosos. Sua ação é simples. El rabón ablanda a capa protetora do inseto, haciendo que se desidrate. Também tens o aceitanim, que é um inseticida ecológico que se extrai de um árvore. Seu princípio ativo atua como repelente e afeta o ciclo de vida do inseto. Com paciência e estes remédios verás que a tua huerta se recupera sem necessidade de usar produtos químicos. Esta pergunta me encanta, porque é o início de todo. Ver a nossa família germinar é um dos momentos mais mágicos do huerto. E se é possível hacerlo com êxito, se sigues um dos passos sencillos. O primeiro passo é que elijas o semelheiro adequado. Para começar, não uses macetas grandes. Esmarrar um semelheiro que pode ser desde uma bandeja, de alvéolos, uma bebedeira de cartão ou incluso vasitos de iogurte com agorreiros. O tamanho pequeno ajuda a controlar melhor a umidade e a temperatura. O segundo passo é que use um substrato para semelheiros. É muito importante usar um substrato específico para semelheiros. Este substrato é muito fino e ligeiro, ideal para que as pequenas raízes da plântula possam crescer sem esforço. Se não tienes, podes mesclar substrato universal com um pouco de fibra de coco. Passo número 3, sembra a profundidade correcta. A regra para a profundidade da sembra de semilla é uma profundidade 2 ou 3 vezes o tamanho. Se a semilla é muito pequena, como a da lechuga, apenas la cubres com uma fina capa de substrato. Se és mais grande, como a do cabacim, la pones mais profunda. Passo 4 é que tenhas atenção ao teu rego. Nem regues demais, nem demasiado, para que a semilla possa germinar confortavelmente. Esta é uma das perguntas que mais me preocupa. Quando nossas plantas nos dão estes sinais, é uma chamada de auxílio. É a forma em que nos dizem que algo não está funcionando bem. Aunque pode haver muitas causas. Vamos a concentrar-nos nas mais comuns que podes diagnosticar facilmente. Causa 1. Excesso ou falta de rego. Síntoma. Hojas amarillentas que empiezam por la parte barra da hoja e se caem. Se el rego é excessivo, as hojas se sentiram blandas e débeis. E aquelas raízes não podem respirar e se pudrem. Por lo contrário, se falta água, as hojas se marchitam e se secam, mas se sentem como crujientes. A solução é que revises a rotina de rego com o método del dedo que já te ensinei mais atrás. Assegura-te que a tua maceta tenha bons agorreiros de drenagem para evitar o encharcamento. A causa 2 pode ser a falta de nutrientes. Os sintomas são que as hojas se põem amarilhas, pero as venas das hojas se mantêm verdes. Este é um síntoma clássico de falta de nitrógeno, um dos nutrientes mais importantes das plantas. Se as hojas da barra se caem e as de arriba se vêem mais claras, é uma señal da falta de nitrógeno. A solução é sencilla. Abona as tuas plantas com fertilizante orgânico como humus, de lombriz ou um té de composto. Ao hacerlo, le darás a tua planta um chute de nutrientes que a fortalecerá. E por último, temos os hongos das enfermidades. Os síntomas, manchas blancas, como se a planta tivesse polvo de harina. Este é o eloídio, um hongo muito comum. Se vês manchas marrons ou amarilhas que crescem com o tempo, poderia ser um hongo. Para eloídio, podes pulverizar uma mescla de leite e água ou rabo potássico. Para outros hongos, o melhor é retirar as hojas afetadas, melhorar a circulação de ar no huerto e evitar morrer as hojas quando regas. Esta pergunta me encanta, porque a resposta é um rotundo sim. O huerto não é exclusivo para quem tem um jardim enorme. Puedes criar um huerto incrível e produtivo, incluso em um balcão mais pequeno. La clave não é o tamanho do espaço, senão como o vas a usar. Uma planta bem alimentada é uma planta feliz. O substrato que usamos, a princípio, tem nutrientes, pero com o tempo as plantas o consumem. Por isso é fundamental fertilizar de forma regular para reponer esses nutrientes e manter as nossas plantas fortes e produtivas. E a boa notícia é que não necessitas químicos para lográ-lo. Meus 2 fertilizantes naturais favoritos que sempre recomendo são o humus de lombriz
y el composto caseiro. Humus de lombriz é meu fertilizante estrella. Eu lo considero el ouro negro del huerto. Se obtiene de la descomposición de matéria orgánica através de las lombrices. Es un abono muy completo, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, además de micronutrientes essenciales. Su gran ventaja es que la liberación lenta, lo que significa que los nutrientes se van liberando poco a poco, alimentando la planta de una forma constante y sin riesgo de quemarla. El composto caseiro es el segundo. Si tienes la suerte de tener una compostera en casa, tienes un tesoro. El composto es el resultado de descomponer los restos de comida y otros materiales orgánicos. Al igual que el humus, es un abono muy completo y mejora la estructura de tu sustrato. E chegamos à última pergunta, lá dejei para o final porque para mim é a mais importante. Se tiver que dar um solo conselho a alguém que está pensando, seria este. Empieza com pouco, celebra cada logro e não te frustres. Sei que é emocionante querer plantar toda a vez, pero o melhor é empezar com 2 ou 3 cultivos que sejam fáceis e te gustem. Sem borrar lechugas, uns rabanitos ou umas ervas aromáticas como a albahaca ou a menta. São cultivos muito agradecidos que crescem rápido e te dão a confiança que necessitas para seguir. Ten em mente que o huerto é um viagem, não é o destino. Ao largo do caminho, as coisas não sempre saldrão bem. Uma plaga pode atacar tuas plantas, uma siembra pode não germinar, ou uma cosecha pode simplesmente falhar. E isso é completamente normal. Não o vejo como um fracasso, senão como uma lecção. Cada erro é uma oportunidade para que aprendas algo de novo. Por melhor que um conselho te vai dar um segundo. E não menos importante é que disfrutes do processo. O huerto não é só para cosechar comida, é para que te relaxes, para que te conectes com a natureza, para que observes como uma pequena semilha se converte em algo maravilhoso. Desfruta do momento de regar, de ver como salen os primeiros brotes, de oler a terra mojada. Assim que anima-te. Se não has empezado, este é o momento. Corre na maceta, um pouco de substrato, na semilha e empeça esta incrível aventura. Te prometo que te vais enamorar. E com este e um bizcocho, chegamos ao final. Espero de coração que este vídeo haya resolto muitas das vossas dúvidas e os haya dado a confiança necessária para seguir cultivando. Vuestras perguntas são o motor deste canal, assim que, por favor, não deixeis de comentar e compartilhar vossos próprios rates e êxitos. Se tens alguma dúvida específica que não ha sido respondida, recuerda na descrição do vídeo tienes el enlace a minha consultoria. Não te rindas, graças por acompanhar-me e nos vemos no próximo vídeo de meu Huerto Fácil. Um abraço e já sabes, sempre fácil, cosecha em grande.